Show de bola. Vamos ver se tá um somzão bom, né, Flash? Você vai deitar aí hoje? Vai ficar aí de boa? Ou você vai fazer uma baguncinha? Vamos ver se aparece aí pro pessoal já, né? Tá bom, né? Então tá beleza. Se aparece aí pra entrar, qualquer coisa, compartilhem já, né? Pra que mais pessoas possam ver a mensagem, ouvir a mensagem, assistir a mensagem, analisar a mensagem, praticar a mensagem, etc. Mas muito bem. Eu não lembro se tem plural agora não, coisa, mas deve ter. Nada. É. Show de bola. Vamos lá então, gurizada. Vamos ver se mais pessoas entram. Então essa é a live do dia de hoje. A live passada daí estava tentada, né? Nessa aqui a gente vai estar também. Sapá, né? Claro que em todo o amor, né? Todo respeito. Eu respeito as pessoas. As ideias, às vezes, que elas apresentam, né? Eu acho que o respeitar está muito mais em você ouvir, mas não necessariamente concordar, né? E aí, porque senão vocês que dizem isso, vocês estão então concordando com o pessoal lá que enche de bomba no corpo e mata um monte de pessoa? E aí? É bom, né? Quando a pimenta não é nos olhos dos outros. Ou no teu, né? No caso. Vamos lá? Ô, mano, tem ninguém assistindo aqui? Vamos compartilhar o negócio aí? Ah, você já compartilhou? Então, beleza. Talvez entre algumas pessoas aí, então, né? Show de bola? Vamos lá, galera. Cara, hoje vai ser legal. Vai ser legal porque, assim, ó, a gente, nas lives passadas, a gente tinha acompanhado a primeira carta de João, né? A qual essa primeira epístola acaba nos colocando em um lugar, nos colocando em um lugar necessariamente complicado, porque nós temos que, vamos dizer assim, dar uma razão para as nossas ações e talvez transformar essas nossas ações no que elas deveriam ser em relação ao sacrifício de Cristo, em amor, perdão, né? Pessoal aí dizendo, eu amo a Deus, mas não amo o próximo, enfim, né? Dizendo, né, vai em paz, mas não ajuda, né? Às vezes, claro, vai ser difícil você ver que as pessoas estão com necessidade, porque a gente não tem aquele aspecto relacional, né? A gente diz que congrega, né? Vai no domingo lá não sei aonde, mas não conhece ninguém, tipo, no sentido próximo, assim, né? E é até isso que a gente vem analisando com o tempo. E fica meio complicado realmente fazer isso agora nesses tempos de pandemia, né? Porque o pessoal ainda se fecha mais ainda, porque pessoalmente ainda a gente conseguiria conversar com esse tipo de pessoa, tipo, a pessoa que esconde, né, as necessidades e tal, imagina agora na pandemia. Onde eu espero, né, que não tenha, vamos dizer assim, aglomerações, o pessoal siga, vamos dizer assim, como é que é, recomendações do órgão mundial da saúde, né? E assim vai. Vamos lá? E você não vai fazer isso, né? Necessariamente por um legalismo. Não vai comprar salvação fazendo isso. Mas existe um meio que você se relaciona, inclusive com as autoridades, que talvez deveria parecer-se um pouquinho mais bíblico. Ou não, né? Ainda cremos e pregamos o livre-arbítrio. Show de bola? Se de repente você não crê que a gente tem esse livre-arbítrio, nós podemos sentar, conversar, né? De repente agora vai ter que ser meio online mesmo, né? Então aproveita, se tiver alguma coisa discordando aí, vai aí, comenta. E vamos nessa. Caso você concordar com essa mensagem, que ela é parecida com o que os apóstolos pregavam, você compartilha ela depois lá. Show de bola? Já deu um tempinho aí, né? Hoje a gente atrasou 1 minuto hoje, né? Se bem que até apareceu a solicitação. Vamos lá então, aonde que a gente vai hoje? Então a gente vai para a segunda epístola do apóstolo João, ou assim crido por muitos teólogos. Eu creio que não tem ninguém que conteste, vamos dizer assim,
né, necessariamente essas epístolas. Apesar de elas parecerem ser muito pessoais, uma das afirmações do apóstolo João é que ele é presbítero, e seria uma das coisas que, vamos dizer assim, nos primeiros séculos, seria justamente colocado, né, depois da morte de Jesus ali, né, seria colocado justamente, até porque o nosso tempo ele é dividido assim, né, entre... hoje em dia a galera também chama de era comum, né, mas necessariamente antes de Cristo e depois de Cristo, né, mas enfim, vamos lá. Então, necessariamente, ele vai colocar como ancião o nome dele, como presbítero. Então, ele vai se colocar aqui, e a gente sabe que os presbíteros, necessariamente, os primeiros, pelo menos, eram justamente os apóstolos, ao qual eles também tinham essa função, e claro que teriam outras pessoas com essa função em outras regiões, em outras cidades, porque os apóstolos, vamos dizer assim, não poderiam ficar em todas elas, né, necessariamente. Mas aqui ele dá, um capítulo, que é só um capítulo mesmo, bem curioso, porque ele vai tratar de algumas coisas curiosas, né? Algumas coisas que necessariamente às vezes a gente lê e não dá tanta atenção. E talvez nós deveríamos. Vamos lá? Então ele faz a saudação, né? Aqui a minha tradução vai colocar como ancião, né? Em algumas está como presbítero necessariamente. E o ancião geralmente era o presbítero, mas o ancião poderia ter o sentido de uma pessoa que já tinha uma idade, mas também tem toda essa questão da pessoa ser mais sábia, né? Se é que a pessoa é uma pessoa sábia. Mas enfim, vamos nessa. Então no capítulo 1, versículo 1 ali necessariamente, vai falar o seguinte: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Então, as cartas necessariamente, elas tinham, vamos dizer assim, às vezes uma saudação formal, e muitas vezes elas falavam para quem estava sendo endereçado isso, né? Inclusive a gente tem um evangelho que é assim, que é o evangelho de Lucas. Mas enfim, antes que nós entremos em outros aspectos, aqui nós estamos tratando de uma senhora que aparentemente ela é chamada de eleita. Alguns teólogos, alguns escritores, eles vão colocar essa senhora sendo como a igreja que estaria em determinada função, que receberia essa carta, né, necessariamente. E não uma mãe de filhos, né, uma mãe que necessariamente teria os, né, tipo, a Daís vai ter a Sara, né, por exemplo, né, então ela vai ser a mãe da Sara. Então ela coloca como sendo aquela igreja local que, vamos dizer assim, durante um tempo vai estar agregando mais pessoas, mas num sentido puro do evangelho, em ter mais filhos necessariamente, né? Então vamos lá. Quando nós olhamos, só que, claro, né? Isso é a escrita de alguns, mas a maioria provavelmente vai concordar que essa carta foi direcionada necessariamente a uma senhora, até porque tratava de aparentemente um problema que é meio geral, mas pode ser muito específico de muitos de nós. E aí, no versículo 13 ele vai falar: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Eu não lembro dessa expressão estar sendo colocada em nenhuma outra parte do Evangelho no sentido de, nessa referência de Jesus como o Filho do Pai, por algum apóstolo e tal, necessariamente. Claro que Paulo vai escrever sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai colocar, vamos dizer assim, palavras que vão compor de onde Cristo veio, de como Jesus se revelou. Mas quando a gente olha aqui para João, ele vai colocar principalmente essa questão, o Filho do Pai. Existiu nos primeiros séculos também muitas pessoas que questionavam o Evangelho, questionavam então até a origem de quem era Jesus, assim como a gente tem no Espiritismo, por exemplo, né? Jesus foi um espírito muito iluminado e não necessariamente uma divindade. Algumas outras, como o Testemunho de Jeová, vão falar que Jesus não tinha esse aspecto necessariamente divino, ele ouviu do Pai anteriormente o que ele precisava fazer e assim ele realizou. Aqui a gente vai ler em um artigo, inclusive hoje eu vou apresentar um artigo para vocês que vai colocar necessariamente
quais são algumas ideias, isso eu estou falando de atualidade, né? Mas existiam muitas outras ideias que relacionavam uma divisão entre o que era sagrado e profano, entre o que era material, era profano, e o sagrado só poderia ser espiritual. Então muitos vão dizer que Jesus, inclusive, ele não estava em corpo, ele era um espírito, enfim. Várias coisas a gente vai ler, a gente vai ver que as pessoas começaram a colocar em dúvida, principalmente do cristianismo. Principalmente, e talvez por muito disso que os apóstolos, principalmente Paulo, quando ele fala da ressurreição e quando ele fala de coisas futuras, ele vai falar de um corpo, mas não um corpo necessariamente espiritual, né? Um corpo, enfim. E tanto de Jesus quanto o nosso corpo será futuramente, né? Só que ele vai estar, claro que futuramente ele vai estar glorificado, mas é um assunto para outro momento. Vamos continuar aqui então. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Ué, andar na verdade. Eu acho que, se eu não me engano, no ano de 2017 nós pregamos essa mensagem, né? Ou 2018, eu não lembro muito, porque a gente estava tratando das epístolas. Daí eu já te perguntei esses dias, você disse que não lembra, né? Mas enfim, é muito provável, né? Claro que pode ser que esses filhos necessariamente seriam os discípulos que estavam seguindo Jesus ou o filho daquela mulher. Mas isso não vai tirar o efeito da mensagem necessariamente e vai colocar uma coisa muito mais séria aqui. O que é andar na verdade? E aí? Para os teólogos liberais, aí, o que é andar na verdade? Eu vou andar na minha verdade. E aí? Pensaram? Depois da vírgula, pelo menos aqui colocada pelo tradutor, ele coloca, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Curioso, né? Vamos ler o que é o mandamento do Pai. Então, no versículo 5, ele vai colocar, e agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então, esse mandamento é colocado de novo, né? A gente já viu nos evangelhos, a gente já viu nas outras cartas, principalmente a primeira carta ali de João é necessariamente pauleira nesse sentido. Ela fala do amor ao próximo, como quem não ama o próximo justamente não conhece a Deus. E, enfim, nesse sentido, então, ele vai acabar colocando esse versículo 5 em relação, claro, a tudo que ele escolheu, mas se a gente fosse pegar essa epístola separada aqui, a gente ia acabar vendo que alguma coisa está acontecendo. A gente não vamos falar alguma coisa que está fora aqui da Escritura, mas necessariamente algo que está sendo colocado, que está sendo exposto aqui justamente pelo apóstolo João, com cuidado para essa senhora, seja a senhora, né? Dizendo que ele fica feliz porque alguns dos filhos dela estão andando na verdade, no versículo 4, né? E no versículo 5 agora ele relembra o mandamento do Pai, que seria amar uns aos outros. Mas o que é amar uns aos outros? Vou colocar o barulhinho do cri, 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 cri. O que é amar uns aos outros? Lembra quando eu falei do respeito ali, do você ouvir a pessoa, isso e aquilo necessariamente, e acabar também não concordando com algumas coisas? No cristianismo em geral, o que seria amar uns aos outros? Abraçar? Seria recolher em casa? Seria levar para a tua congregação? O que seria amar uns aos outros? Quando Jesus apontou o maior mandamento, os dois maiores mandamentos, né, onde se resumia toda a lei, ele colocou também esse mandamento. Aparentemente, parecia que a lei englobava tudo aquilo. Porque amar a Jesus também é amar, aliás, amar a Jesus, quem ama Jesus, né, segue os seus mandamentos. Mas quais são os mandamentos de Jesus? Quais foram os mandamentos que foram revelados durante toda a revelação em si, né, bíblica? E aí? E aqui destaco que nós não estamos falando de um legalismo para obter a vida eterna. Nós estamos falando de pessoas que inclusive usam essas palavras. Intimidade.
proximidade com Deus. E no versículo 6 ele acaba falando o seguinte: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então aqui ele dá, vamos dizer assim, uma resumida explicação de como que ela deveria andar. Fosse essa senhora, né? Ou fosse essa igreja, né? Que estaria necessariamente naquele local. Mas aparentemente, creio que ele não tem escrito tão poeticamente, né? Mas enfim. Então, ele coloca como ações. E a gente lembra do que, junto com Paulo, e as ações de Jesus, vamos dizer assim, mas junto com muito as cartas de Paulo falam e enfatizam a fé, o apóstolo Tiago também vai lembrar que essa fé ela deve ser prática. Não é uma fé tipo, acredito tal, alguma coisa assim. Necessariamente. Pois é, eu acho que é isso mesmo. Mas ela se envolve com ações. E na primeira epístola de João, ele vai colocar justamente essas ações. Vai dizer, pois é, você fala que ama a Deus, mas não ajuda o próximo e... Digo mais, este que fala isso, vamos dizer assim, né, supondo, claro que eu estou resumindo a carta em si, não passou das trevas para a luz. Ainda está nas trevas. E aí? Complicado, né? O complicado ver o quanto a gente se vende a nós mesmos, aos que se dizem líderes. Mas quando é para escutar os apóstolos, quando é para escutar até o que próprio Jesus falou, a gente parece desviar, né? Vamos usar o termo desviado aqui agora. Porque é mais fácil eu seguir, vamos dizer assim, quando eu sou confrontado pelo Evangelho, as minhas ações não condizem com o que os mandamentos de Jesus foram anunciados, né, foram colocados. Aí o que eu faço? Eu, muito religioso aqui, eu vou trocar de congregação. Eu vou, né, estou chamando de congregação, né, mas poderia chamar de outra coisa, que não vou chamar, para vocês não, né, ficarem malucos. Mas enfim, e aí, naquele momento, pode ser que eu seja confrontado novamente. E aí o que eu faço? Vou para outra. E assim vai. E muitas pessoas, na realidade, não questionam, não perguntam, não conversam justamente com algum desses líderes. E esses líderes às vezes não estão nem aí, não respondem as perguntas, né? O WhatsApp, não respondem a própria conversa que você está tendo. Até porque eu não lembro se, de repente, pode ser que esteja arrancada aquela página que eles darão conta, né, dessas vidas, mas enfim. Não vim aqui colocar eles à prova ou alguma coisa assim, mas vim denunciar os falsos mestres porque o apóstolo João está denunciando os falsos mestres. Mas enfim, eu acho que João aqui, quando ele falou com essa mulher, ele não poupou esforços para dizer assim, ó, acorda. Clique. Se eu não me engano, Augusto Nicodemos, ele acaba comentando esse capítulo e ele fala sobre um termo, eu não lembro qual que era o termo agora, que esse amor de João, pelo menos nas epístolas, ele é um amor meio duro, ele não é um amor tipo, tudo bem, é isso aí. Ele é um amor um pouquinho duro porque é um amor que corrige. Assim como Deus Pai corrige todo aquele que ele ama. Não é verdade? Então vamos seguir aqui e depois eu construo o final lá pra gente. Eu tô parando de versículo em versículo, que é pra gente conseguir chegar na ideia do que essa carta está falando. Então no versículo 7 ele vai falar o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam... Peraí que eu tenho um artigo aqui no meio do... O que esses enganadores fazem? Eles não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, né, para a gurizada aí que gosta de escatologia, gosta disso, gosta daquilo, acredita-se, né, vamos dizer assim, num cristianismo geral, que irá ter um domínio, irá ter uma pessoa central. Até Paulo talvez dê esse entender também, que será esse anticristo. Mas a gente viu que pelas palavras de João também na sua primeira epístola,
esses falsos mestres se baseavam inclusive em negar Jesus. Aqui ele acaba revelando inclusive que grande parte, ou pelo menos esses aqui que estão aparecendo nessa segunda epístola, eles negam que Jesus Cristo veio em carne. Então lembra do papo que a gente estava tendo ali sobre as pessoas que achavam que não, Jesus era um espírito, era alguma coisa assim, enfim, não tinha um corpo, não sofria. Essas ideias elas começaram a aparecer justamente porque as pessoas começaram a falar baboseira, né? Necessariamente, começaram a desviar-se do que os apóstolos estavam pregando. Ou começaram a ter uma ideia diferente de que, não, a missão de Jesus de repente era diferente, era isso, era aquilo. E aí, acabou que nesse ano de 2020 nós olhamos para as nossas, para as pessoas, vamos dizer assim, que dizem seguir Jesus, muitas delas inclusive estão separadas por muros eclesiásticos, por denominações, assim, eu vou poder falar assim, né, necessariamente, né, para que a galera entenda. E alguns, claro que a gente sempre vai ter as pessoas que são sinceras, que seguem a Jesus sinceramente, né, não tem essa ideia de partidarismo, mas algum destes, eles justamente se reúnem em si com os outros e podem se reunir, podem se juntar, mas nunca formarão um. Por quê? Porque ainda assim não discutem o que é o Evangelho, como que o Evangelho, o que Jesus quis dizer nessa parte, nisso e naquilo, porque nós somos assim. Porque nós demos poder para as pessoas. Essa câmera aí me dá poder para eu falar o que eu quiser. Mas eu estou diante de Deus. E eu não vou falar o que eu quiser. Eu vou falar o que o Evangelho está falando. Então, se necessariamente o apóstolo João nos adverte, falando de falsos mestres que já existiam, o apóstolo Paulo vai falar que falsos mestres surgirão. E o apóstolo Paulo, inclusive em Atos, ele é questionado no sentido de que as pessoas ouviam o que ele falava e pesquisavam na escritura para ver se o que ele estava falando correspondia com a verdade. Interessante, né? Mas é mais preferível eu ir com, né? Como é que a galera chama? Maria vai com as outras? nenhuma piadinha, claro, né? Sobre a Santa Maria, mãe de Jesus. Vamos lá? Gurizada, vocês viram então onde é que a gente está chegando? A gente está chegando num momento que a gente está vendo que existiam pessoas naquela época tão perto do sacrifício de Jesus que já, sei lá, falavam outras coisas sobre Jesus, acabavam inclusive inserindo coisas, né, dentro do Evangelho. Ué, então será que foi por causa disso que João escreveu essa epístola aqui? Para avisar essa senhora que esse espírito, vamos dizer assim, agora a gente, né, o enganador, o anticristo, assim como fala no versículo 7, ele estava tentando, sei lá, ludibriar, tentando afastar a pessoa do conhecimento verdadeiro? Aparentemente é isso aí. Mas vamos lendo. Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Sabe o que os sem-vergonhas fazem hoje? Eles pegam um negócio, dizem que chamam de doutrina e colocam alguns legalismos, às vezes algumas coisas talvez bem intencionadas, mas sem explicar para as pessoas que, vamos dizer assim, frequentam o lugar que a gente está se reunindo, a gente está congregando, né? Essa palavra é bonita, mas enfim. E acabam mentindo para as pessoas. Isso não vem de hoje, então, não, né? Isso aqui tá, tipo, há muito tempo. Existem pessoas que estão pregando um falso evangelho há muito tempo. E nós, infelizmente, às vezes por inocência, acabamos acreditando naquilo. Acreditamos indo na onda. E aí, pois é. Vamos continuar. Versículo 10. Se alguém ver... Ah, claro.
Então, ele estava escrevendo, né, aquela senhora, então ele estava falando sobre justamente isso, sobre esse problema que estava acontecendo. Ele estava dizendo que estava feliz que alguns dos filhos dela estavam andando justamente na verdade, que era aquela verdade de amar uns aos outros, e não seria o amor Nutella, seria um amor raiz, né, vamos falar assim. E vamos lá, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina que ele está falando? A doutrina de Cristo. Não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Opa, então agora eu achei o versículo-chave. Agora eu, por exemplo, não vou receber mais ninguém em casa. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer a perguntinha mágica. E aí? Você segue a Cristo? Que Cristo você serve? Essa é uma pergunta boa, na realidade, para a gente sentar na mesa e discutir. Vocês que fazem conselhos de pastores, é uma ótima pergunta para você. Que Cristo nós estamos servindo? E aí? Vamos pensar? Vamos analisar? Enfim, vamos continuar. Não recebais em casa, nem tampouco saudeis. O que essa expressão pode estar falando? Pode ser literal? Pode ser literal. Pode ser uma coisa literalmente que estava... literalmente, né? Que eu acabei de falar. Estava acontecendo na época. As pessoas iam na casa das outras, só que ir na casa dos outros, naquela época, era muito diferente do ir na casa, vamos dizer assim, na minha casa hoje. Claro que nós estamos na época da pandemia aí, não é para receber muita pessoa aqui mesmo. Se você quer visitar, espera um pouquinho aí. Lembra do episódio de Zaqueu? Receber uma pessoa em casa era literalmente, claro que para muitos, né, desde aquela época, era uma questão de importância, né? Tipo, vou receber um convidado em casa. E às vezes muito disso era apresentado para as pessoas como um espetáculo. Muitas pessoas assistiam um jantar daquelas pessoas só para ouvir aquela pessoa falar, para isso e para aquilo, enfim. Mas nós temos esse episódio que inclusive coloca Jesus visitando a casa de Zaqueu. E qual foi o comentário da multidão? Nossa, ele se hospeda, né? Ele fica com os pecadores. E esse é o comentário da galerinha de hoje em dia. E às vezes arranca esse versículo daqui e prega isso que a gente não pode mais receber as pessoas em casa, justamente porque, nossa, ele fala com os pecadores. Se fosse isso, eu não pregava mais, porque eu pregava para os pecadores. Assim como quando a pessoa me prega o evangelho, ele também está pregando para um pecador. Alô? Mas enfim, vamos continuar, né? Necessariamente, então, existe um contexto aqui. Eu não posso afirmar que com certeza que esse contexto era isso, que era aquilo, mas eu posso analisar a história da época. E aí no versículo 11, ele acaba dando essa ênfase justamente ao que eu expliquei agora, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então está dando vazão, está dando razão, aliás, para o que essa pessoa está pregando, para o que essa pessoa está falando. Muito diferente de hoje em dia que nós devemos pregar o evangelho, inclusive para aqueles que a gente acha que são menores do que nós, né? Tipo, ou os maiores do que nós, ou alguma coisa do que nós. A gente tem que pregar o evangelho para quem? Para toda criatura, né? Não é para os mais ricos, os mais pobres, os mais ameninhos, não são os que têm uma golinha eclesiástica, não são os que andam de terno e gravata, não, são para todos. Na realidade, não são para esses, são para todos. Então, necessariamente, se você está incluso nesse todos, é você mesmo que eu estou falando. E sou eu mesmo que estou ouvindo. Que preciso, inclusive, desse evangelho. E aí, eu creio que se tratava muito mais de uma questão delicada, porque quando chegamos no versículo 12, o que ele vai falar? Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã e eleita. Amém. Né? Imagine, ele está colocando necessariamente aqui, eu creio que se desfaz um pouquinho a ideia de que poderia ser necessariamente uma igreja local ali, né? Mas seria uma mulher mesmo. Mas é claro que nós temos que pensar, vamos dizer assim, num geral disso aqui também. Mas enfim, aqui a gente acabou lendo no comecinho da carta, então João se referindo a ela, João conversando com ela, João tratando com ela de uma maneira mais geral, mas também o João que se apresenta no fim do versículo como um João que vai falar boca a boca com ela.
Porque às vezes não é o que a gente tem, não é o que a gente está vivendo, né? Claro que agora no momento de pandemia, né, como eu já falei, fica mais complicado a gente fazer isso mesmo. Mas, e aí? Será que quando a gente tem se reunido presencialmente, a gente tem conversado sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas de Cristo, sobre o se portar na igreja? É porque às vezes, né, a galera atribui muito mais assuntos e conversas não a viver ou ter um relacionamento com Deus ou a seguir verdadeiramente Jesus, mas mais ao legalismo. O legalismo estava presente nos primeiros séculos também. Uma das doutrinas que as pessoas inseriram no começo, ou queriam inserir, era justamente que pelas obras da lei você ganhava salvação. E foi por isso que Paulo ainda escreveu muito em cima disso, no sentido de que não é essa a realidade. Vocês têm que olhar para lá. Aliás, se vocês estão olhando para lá, deveriam olhar para Jesus. Um sentido mais na essência da palavra, né? Aí vai, vamos dizer assim, hoje, no ano de 2020, nós vamos ver pessoas que estão dizendo que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada. Enquanto Timóteo acaba recebendo uma exortação de Paulo, que era justamente que a escritura ela é inspirada. Que é para ele pregar com autoridade, inclusive. Porque a escritura é autorizada. Ela é inspirada. Aliás, né? Autorizado estava ele a pregar o evangelho, né? Mas o evangelho. E não necessariamente alguma outra mensagem que fugisse, vamos dizer assim, disso, né? Show de bola? Então, assim, ó, nesse capítulo a gente acaba vendo, então, uma questão mais pastoral do apóstolo João. Ele está escrevendo a essa senhora, ou quem sabe seja, né? Mas enfim, a essa senhora, eu vou usar as palavras que estão aqui necessariamente, para conversar sobre isso. Para dizer, ó, fiquei feliz de ouvir que os teus filhos estão andando na verdade. Mas, né, ele dá uma relembrada, inclusive 2 vezes, na questão do mandamento de Jesus, que foi falado desde o princípio. Amai-vos, né, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele relembra, inclusive. Então, quando nós olhamos para essa carta, a gente vê, poxa, realmente, ó, o apóstolo João está relembrando isso, mas ele também está falando que ele vai falar boca a boca com essa senhora. É para quê? É para humilhar essa senhora? Não. É porque talvez, eu vou colocar aqui só um talvez, deveria ser essa relação que nós teríamos com as pessoas que estão caminhando na fé. Mas agora, junto, aliás, talvez com a internet, a gente acaba tendo, vamos dizer assim, um distanciamento. A gente acaba tendo... A gente não escuta mais a voz, né, às vezes, da pessoa. Isso acaba atrapalhando, vamos dizer assim, no geral, porque a gente não consegue fazer esse pastoreamento. A não ser que a pessoa fale. A não ser que a pessoa diga que está passando tal necessidade. A não ser que a gente sabe que essa pessoa está se reunindo, não tem, né? Fica difícil realmente. Mas é algo a se pensar, é algo para se discutir então nas nossas reuniões em si. Então vou dar uma atençãozinha a pelo menos, deixa eu ver quantos são. São 27 pontos que eu tirei de um artigo de Leonard G. Goss, né? Leonard G. Goss. Ele vai colocar, talvez tenha uma outra pronúncia, né? Não sei a origem dele necessariamente, mas ele colocou uma orientação aqui para a gente ficar atento também ao que nós escutamos das outras pessoas e que realmente tem muita coisa nos dias de hoje, inclusive, sendo colocadas dentro do Evangelho. Na verdade, o pessoal hoje em dia, sem querer querendo, eu acho, até na sinceridade, meio bobice mesmo, acabou inventando um outro Jesus. É claro que num fato histórico a gente acaba vendo que Jesus foi usado inclusive como poder.
era para talvez passar uma falsa imagem, talvez justamente ter um controle sobre as pessoas. E aí, mesmo as palavras de Jesus sendo totalmente diferentes. Hoje tem políticos usando a máxima lá, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, de repente, você acaba vendo o que Jesus pregou e parece que é bem diferente do que aquele político está apresentando. São coisas antagônicas, não bate muito com Jesus. Né? Não vou transformar isso aqui em um debate político necessariamente, mas nós temos que pensar justamente quem são os nossos representantes. Porque se o cara usa o evangelho dessa maneira, só um exemplo, né? Hipotético, né? Não deve ter muitas pessoas que fazem isso. Usa Jesus justamente para isso. Vamos supor agora na pandemia. Não cumpre o que a lei está dizendo sobre o distanciamento, sobre isso, sobre aquilo, enfim. O que esse cara vai fazer no poder? Estranho, né? Mas em si, no poder. Mas em si. Vamos voltar aqui para o assunto. Falsos mestres. A gente está falando dos falsos mestres, eu acho que todo Bíblia Live, né? Que, tipo, necessariamente era o que os apóstolos estavam falando. Vai vir uns caras aí e vão enganar vocês. Vão querer enganar vocês. E vocês têm que estar firme aonde? Na verdade. Qual é a verdade? O que o apóstolo João falou hoje? E aí? Então vou pegar um recorte aqui do Leonard, né? E ele vai acabar falando justamente de alguns pontos de... Como é que eu vou falar? Novas seitas que vão surgindo. Aqui estão mais atuais, mas tem algumas do passado que ele citou também. Então vamos lá, para a gente não atrasar muito. Aqui está uma das características em comum que novos movimentos acabam apresentando, né? E aqui ele coloca: aqui está uma lista de sinais, de advertências e de zonas de perigo, juntamente com alguns grupos, alguns grupos representativos que exibem essas características, apresentando entre parênteses. O grupo está quase... Daí ele coloca aqui, né, necessariamente, 21 não, 27, né? 27 características que elas parecem muito semelhantes às pessoas que vão enganar você. E cuide muito para você não ser uma pessoa dessa. Aí ele coloca número 1. O grupo está quase sempre fora da corrente de formas e cultura religiosas dominantes e exibe um estilo e um conteúdo oposicionista, significando que é elitista e exclusivista. Aqui ele vai colocar alguns exemplos, né? A cientologia, família global, igreja da unificação, o caminho internacional. Então aqui ele coloca alguns exemplos justamente, dá nome aos bois, né? De algumas coisas que pode ser característica. Só que existe uma questão meio perigosa nessa própria primeira questão. Nós temos, talvez as pessoas que preguem o evangelho verdadeiro, hoje elas sejam minoria, e não a maioria necessariamente. Porque a maioria, possivelmente, agora que vai avançar o tempo, e o amor de muitos, inclusive, esfriará, vão ser enganados. Vão estar em uma outra ideia, de um outro Jesus, de um outro jeito de se relacionar com a vida, né? Tipo, com a própria vida, que seria Jesus. E como as pessoas estão incluídas nesse engano, vamos dizer assim, é claro que a gente não descarta o papel do Espírito Santo, óbvio que não, mas assim como Paulo falou a Timóteo, nós temos que persuadir os homens né? Porque é interessante que aquele homem chegue ao conhecimento da verdade, por quê? Para que ele não seja enganado igual essa senhora aqui dessa segunda epístola de João. Que aparentemente o que estava acontecendo era isso. Mas ainda tinha pessoas lá que estavam vivendo, vamos dizer assim, vivendo na verdade. E outras enganadas. E aqui ele coloca um segundo exemplo. Frequentemente há uma nova autoridade ou nova revelação além da Bíblia, na qual os adeptos ao grupo devem encontrar verdades supremas.
Então aqui ele vai colocar o exemplo da ciência cristã, os testemunhos de Jeová, o mormonismo, a Igreja da Unificação novamente. Então necessariamente aqui ele coloca algumas outras pessoas que colocam algumas outras revelações. E aí que está o pepino. A gente tem classificado como heréticos, vamos dizer assim, as pessoas que dizem assim, não, só o nosso grupo é o verdadeiro. Só o nosso grupo retém a verdade. Só o nosso grupo pode alcançar a salvação. E são algumas coisas que a gente deveria analisar à luz da Bíblia. Só que aqui, claro, ele está colocando um exemplo de outros escritos. De outras autoridades. Que acabam tendo, inclusive, alguns desses podem ter escritos a mais, né, do que a Bíblia. Assim como a gente vê no mormonismo, né, tem a Pérola de Grande Valor, tem o próprio livro dos Mormons, né, seria um evangelho em si, né, um outro evangelho, segundo eles mesmos falam, né, necessariamente. E Doutrinas e Convênios, eu estava tentando lembrar aqui. Então, necessariamente, tem outros livros. Claro que, às vezes, a intenção desses outros livros é explicar. Assim como a gente tem uma Bíblia apologética, às vezes, e as notas e rodapés, elas são feitas por pessoas, e essas pessoas estão tentando explicar o que está sendo dito naquele texto e contexto, às vezes, né? Mas, enfim. Então, aqui ele coloca uma outra coisa. Então, vai ter um pouquinho mais. Deus falou isso? Desculpe, eu não queria usar esse exemplo. Deus falou isso? É verdade que Deus falou que você não pode comer da árvore do jardim? Não, peraí. Então, tem uma coisinha a mais do que a Bíblia. Isso, literalmente, se é que... Eu não vou dizer que nós somos necessariamente, né, todos protestantes, até porque são ateus, são mormons, são testemunhos de Jeová, são gurizada do Brasil para Cristo, enfim, várias... O Facebook é aberto, né, então necessariamente eu tenho amigos em todas as denominações, inclusive, né, os ateus já tinham falado, mas enfim. E a gente tem que ter essa ideia aberta justamente no sentido de que, por exemplo, assim, se vem uma pessoa que diz que tem uma autoridade superior ou uma certa autoridade e que tem uma nova revelação bíblica, assim como até nós comentávamos antes, se ela não está sendo anunciada nas Escrituras, ela precisa ser descartada. Porque a última revelação de Deus, vamos dizer assim, tipo, o sacrifício, tudo de Jesus, o que ele fez, enfim, ele não é só mais um profeta. A gente não está esperando Maomé para ele ser, então, o último profeta agora. Então a gente tem que cuidar e estudar, de preferência, né? Porque sem estudar a gente vai ficar meio que de boaça assim e não vai conseguir entender o que está sendo falado. Pelo menos grande parte do que as coisas que as pessoas falarem a gente vai aceitar. Porque se a gente não souber, como é que nós vamos saber? Não, eu digo, se a gente não estudar, se a gente não ir atrás, se a gente não pesquisar nas escrituras, como nós vamos saber? Aonde que a gente conheceu Jesus? Foi no Talmud? Onde que a gente conheceu Jesus? Foi nos escritos lá de... Aonde? Na Bíblia. Da onde é que saiu essa Bíblia aí? Tá, você acredita no quê? Entendem? Vamos continuar. Aqui ele coloca um ponto 3, que é bem semelhante nessas novas ou velhas, né, doutrinas em si de outras pessoas assim, né? Por outro lado, alguns grupos não afirmam ter uma nova revelação extra-bíblica. Na verdade, um grupo pode afirmar que tudo o que nós usamos é a Bíblia, mas a Bíblia é reinterpretada para justificar e defender falsos ensinamentos. Esse ponto 3 aqui coube muito legal nos dias de hoje. Porque, apesar de, vamos dizer assim, a gente ter várias denominações, aí podemos ver na cidade mesmo, que pregam a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, mas aparentemente tem outras coisas bem diferentes em cada uma, às vezes. Às vezes a pessoa vai dizer assim, não, mas eu não tenho uma nova revelação sobre Jesus. A gente prega tudo que está na Bíblia. E aí vai usar alguns pontos da Bíblia para justificar o erro. Aqui ele coloca, pelo menos, uma comunidade que eu não conhecia, está escrito aqui Meninos de Deus, e uma fundação cristã
álamo. Ah, claro que existe muito mais, né? Vocês viram um exemplo, podem pesquisar aí nas redes sociais aí, do pastor que dizia que ele tinha que dormir com a mulher do cara que estava casando lá, porque era para ele dormir, e ele acabou só lendo errado o versículo, não era aquilo que estava sendo falado, e daí toda pessoa que casava, a mulher tinha que dormir com ele. Vocês ouviram isso? Viram isso? Pesquisem aí que vocês vão achar essas coisas, não é verdade? Vamos lá. 4.4. O grupo é constituído de pessoas leigas. Não há clero pago, nem funcionários religiosos profissionais. Então, necessariamente, aqui a gente acaba tendo que buscar alguns versículos. Isso não é necessariamente como é que eu vou dizer? Um ponto de heresia. Paulo identificou e justamente falava para as pessoas doarem, porque Deus via coisas boas nisso, né? As pessoas ofertarem, inclusive, algumas igrejas ajudaram ele, né? Algumas regiões ali e tal, ajudaram ele, outras não. Mas aqui a gente não está obrigando o pessoal a dar dinheiro, não. Mas o Novo Testamento vai estar cheio de coisas falando justamente para a gente ajudar o próximo. E aqui ele vai colocar justamente esse ponto, por caso que não existindo pessoas que organizem ou que sejam, vamos dizer assim, centrais nesse meio para que continue sendo anunciada a palavra, pode virar bagunça. E não porque não pode ter umas pessoas que trabalhem sem cobrar nada. Eu, por exemplo, para trabalhar, supondo, né, para uma denominação, dependendo do que eu tivesse que desempenhar dentro dessa instituição, eu não cobraria nada. Mas, se eu tivesse que desempenhar, vamos dizer assim, um trabalho que eu acho que é muito mais plausível, de orientação, disso, daquilo, onde eu tinha que destacar, vamos dizer assim, me esforçar um pouquinho mais nesse sentido para oferecer conteúdo, isso e aquilo para as pessoas, aí tudo bem. Eu acho, vamos dizer assim, dentro do evangelho, do que o evangelho permite, eu creio que eu deveria receber. Mas aí eu ia ter que sair do meu emprego hoje, sendo que no meu emprego eu posso glorificar a Deus, né? Posso glorificar a Deus, como também posso não glorificar a Deus, né? Muito cuidado. E aí, deixa eu só achar aqui. Isso. E aí, como o evangelho fala, né? A princípio, uma pessoa que desempenha esse papel, ela inclusive deve receber dobrado honorário, né? É assim que vai estar em algumas traduções a princípio. Então, necessariamente, a gente vê que não é crime você receber justamente por estar trabalhando em função da igreja de Deus, vamos falar assim, né? Mas também não é crime você trabalhar não cobrando nada. Mas aqui ele vai colocar esse ponto necessariamente, justamente porque pode ser que a gente perca o controle. Não o controle sobre as pessoas, né? Tipo, que a gente tem que controlar as pessoas, o que elas vão fazer na cabeça delas, a gente vai dizer para quem que elas têm que votar, a gente tem que exibir esse controle, alguma coisa assim nesse sentido. Mas porque realmente pode virar bagunça. Show? Meu Deus do céu, 20 minutos, 20% de bateria. Vamos lá. Ok. É que eu não tinha carregado tanto o celular. Vamos nessa, gurizada. Ponto 5. O grupo... Que horas estão? Minha azar, não vai dar tempo, hein? O grupo se concentra em uma figura central. Que é um profeta fundador, escolhido por Deus. Muitos, né, de nós chegam e colocam, né, inclusive, né, tipo, eu sou o fundador da Hamilton Church, né? Bonito, né? E alguns têm a coragem de dizer que não, eu não fundei igreja nenhuma, quem fundou foi Jesus Cristo. Agora, aí as minhas ações também têm que condizer com o que eu estou dizendo, né? Amém, irmão? Vamos nessa. Vamos continuar aqui. Então, olha a ideia que está colocando aqui no ponto 5. Esse escolhido por Deus, ele vai fazer o quê? Ele é escolhido para quê? Para transmitir ao mundo moderno uma mensagem especial. Agora, esse ponto 5 exclusivo, né? Que não é encontrado na Bíblia. Aqui está o que a gente falava.
nem foi conhecida dos cristãos genuínos durante toda a história da igreja, ou para recuperar o ensinamento da igreja antiga que foi perdido ao longo dos séculos. Então aqui a gente vai ter a ciência cristã, aqui a gente vai ter essa igreja da unificação, tem um tal de The Farm, enfim. E a gente poderia nomear muito mais aqui, na cidadezinha. Tem pessoas que dão umas revelações aí bombásticas. Tem pessoas que no púlpito eleitoral fazem profecias que nunca se cumpriram. Estranho, né? Então dá pra ver que a nossa volta aí, meu amigo, tá cheio de pessoas que tentam introduzir coisas, principalmente dentro das ideias bíblicas, e outras que são bem fora da Bíblia, né, necessariamente. Vamos lá, vamos continuar, para que dê tempo. Este líder normalmente é uma figura carismática, e o estilo da sua liderança é autoritário. Então aqui ele vai colocar... Meu Deus, cara! Assim, ó, nunca tive medo de denunciar as pessoas, mas esse cara aqui é malvadão, hein? Esse Leonard G. Goza aqui, ele coloca a gurizada pelo nome mesmo. Então, necessariamente, a gente vai ver esses líderes, então, eles sendo pessoas que elas são aceitas, vamos dizer assim, pela maioria, ou pelo povo, ou pela comunidade, ou pelas pessoas que se reúnem naquele local em si, e ele geralmente é meio autoritário. E esse autoritarismo, ele pode não ser bíblico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Quantas vezes vocês foram fazer alguma coisa, ou de repente vocês foram mudar de cidade, ou vocês iam querer um emprego, e teve um cara que falou assim, não, porque essa não é a vontade de Deus. Mas então, tá bom, pastor, então me mostra aí, na palavra de Deus, como que eu posso agir e tal, não sei o quê. Eu vou dizer, não, eu recebi a revelação. Eu que sei. Eu que sei, é boa, né? Mas enfim, existem esses caras, infelizmente. Vamos continuar? O grupo considera o seu sistema de crenças como o último bastião da obra de Deus na Terra. Os adeptos são o último grupo de Deus e desempenham um papel central nas últimas coisas. A verdade de todas as coisas espirituais é exclusiva deles e o mundo está condenado sem eles. Eu vou pedir que vocês tenham acesso ao canal do Bispo Tarles ali, teologando no YouTube, e acabem vendo, estudando as partes apologéticas que ele fala justamente sobre algumas das denominações que a gente tem hoje. E o que elas falam é bem parecido com isso aqui. Vamos lá? O ponto 9. O grupo acredita que seus adeptos estão sendo perseguidos. Então, por exemplo, para você ser a igreja de Deus na Terra, você é perseguido, mas às vezes não é esse perseguimento bíblico que está sendo apontado. Se você é perseguido, se você sofre pelas coisas de Deus, ok, é assim que os apóstolos vão falar. Mas se não é, aí pronto, é mais um sinal do que eu estou certo. E cuidado. O grupo pode se envolver em algum tipo de recrutamento predatório e destrutivo de novos membros com vigor, zelo e altas pressões, enganando os jovens recrutados ou deixando de revelar toda a sua teologia. Então, se você faz parte de uma instituição e você nunca ouviu o que ela estava pregando, ou vamos dizer assim, você pergunta para o pastor, tá pastor, mas no que a gente acredita? Eu vou usar, né, a figura do pastor porque eu creio que se assemelha bastante com o lobo, né? Existe o bom pastor e existem os lobos, né? Então, ele vai dizer assim, não, pera, não é assim, não é isso, a gente vai ver com o tempo, é aquela outra coisa, e a gente não tem uma fé bem formada, é outra coisa. Enfim, ou acaba não respondendo suas perguntas, né? Claro que eu não estou dizendo que ele vai ter todas as respostas, mas necessariamente tem que ter uma construção bíblica do que ele está sendo falado, né? Do que está sendo pregado. Show? 11. O grupo penaliza membros desviados e rebeldes. Algumas partes bíblicas são retiradas necessariamente do contexto e elas acabam sendo colocadas, inclusive, como penalidades do corpo. Vocês acham que não acreditam nisso? Pesquisem. Outros tipos de penalidade, mas nunca uma correção bíblica. Tipo, no sentido de que, olha, a gente vai conversar com a pessoa. Não. É uma coisa muito pior que isso. 12.
O grupo acredita que Deus é uma força ou poder e não uma pessoa distinta da criação. Deus é uma emanação. Então vai existir a gurizada do universo lá que acredita na força do universo necessariamente, isso e aquilo, que vão dizer que não, até houve um princípio de tudo, seja os que vão tentar apelar para a ciência ou não, mas necessariamente vão dizer porque ele é energia, porque nós somos energia, porque nós, quando morremos, voltamos a ser energia, e é isso aí. No 13, o grupo se fixa na escatologia, fim dos tempos, e normalmente o seu ensinamento é apocalíptico. Então existem pessoas que vão... Isso que não quer dizer que você não possa falar do fim dos tempos, da escatologia, mas que vão usar da escatologia, vamos dizer assim, para formar suas doutrinas. Então pronto, o Monte Santo agora não é mais no Monte Horeb, não é no Monte das Oliveiras, não é os montes que são citados na Bíblia. Agora é um monte lá em Kentucky, né? Assim como a gente vê algumas denominações fazendo. Não, é lá nos Estados Unidos agora, o monte, que a cidade de Jerusalém vai descer. Estranho, mas foi anunciado isso desse jeito? Quais foram mais estranhos? Me parece muito estranho. Show? O estilo de vida dos membros é um grupo altamente legalista. Eu conheço alguns, mas necessariamente esse legalismo, o pepino de cair no legalismo, e às vezes a gente pode cair nisso, é cometer os erros que já foram cometidos no passado. As pessoas começavam a achar, então, que pelas obras da lei a gente poderia adquirir a salvação. Complicado. Vamos continuar aqui. Já passei da hora, amor? Tá, já que eu passei da hora, eu vou continuar. Às vezes o grupo tem a noção de que uma organização comunitária é necessária para cumprir o chamado humano. Ok, até aí, topzera. 4 minutos o quê? Ah, tá. Portanto, eles usam uma organização autocrática firmemente mantida que governa a vida espiritual e também a cotidiana. Então, eles acabam, vamos dizer assim, invadindo, vamos dizer assim, a autoridade daquela pessoa como, vamos dizer assim, o sacerdócio geral dos crentes, para como sacerdócio único e eclesiástico. Eles têm poder sobre a sua vida, você não tem mais não. Algumas determinam o modo de vestir, o comprimento do cabelo, o tipo de adorno pessoal que é permitido e às vezes até mesmo parceiros para casamento. Algumas vão até mais fundo que isso, né? Enfim, a gente tem várias, né? O grupo se envolve em estranhos rituais e cânticos mecânicos. Você já viu isso? Eu já presenciei isso. Estranho. Vamos lá, vamos continuar. O grupo enfatiza questões secundárias e aspectos menos importantes da teologia. Ah, claro, né? Então eles vão dar atenção para muito mais do que não precisa, relativamente, e o que precisa ser discutido realmente não é. Complicado, né? O grupo enfatiza questões... Ah, isso aqui já foi. Os membros do grupo são ensinados que podem ter revelações e visões diretas de Deus. E aí? A gente pode ter revelações de Deus e visões ainda hoje? Aqui foi o que o cara escreveu. Você acredita? Vamos continuar. O grupo afirma ser compatível ou estar em harmonia com a Bíblia e o cristianismo tradicional, mas na verdade reduz a Bíblia ou adiciona revelações às escrituras. É o que mais acontece, né? Aí os caras ficam loucos quando o pastor fala que a gente tem que reinterpretar a Bíblia segundo a cultura da época, etc. Blá, blá, blá. Mas necessariamente, né? Muito complicada essa questão. O grupo usurpou o vocabulário cristão tradicional, mas refinou e reinterpretou termos e conceitos da Bíblia, fazendo com que as suas palavras tenham dupla função, para defender doutrinas abomináveis. A sua linguagem é maleável e não tem significado fixo. Por exemplo, Paulo alertou sobre os significados das palavras, né? Haveriam pessoas que fariam isso. Necessariamente usariam de uma palavra para dizer, não, essa palavra não quer dizer essa palavra, é outro significado, enfim, e várias outras coisas. Vamos continuar, 21. O grupo nega pelo menos uma verdade essencial do cristianismo, como a obra de Cristo na cruz, a autoridade das Escrituras, a salvação pela graça, por intermédio da fé, a ressurreição corpórea, a doutrina e punição eterna. Então, alguns desses grupos irão apresentar o quê? Uma outra ideia.
Tipo, não, peraí, mas Jesus não ressuscitou. Já ouviram falar disso? Acho que já, né? Eles vão falar assim, não, peraí, mas Jesus, ele não... Deixa eu só ver aqui. É que aqui tem uns exemplos legais também, mas é muito a fundo aqui necessariamente. Jesus, ele falou uns negócios lá. Então a gente tem que seguir o que Jesus está falando, mas não o restante das escrituras. Então a gente segue o que Jesus está falando, mas não o restante das escrituras. As escrituras é bobeira. O que Jesus falou que tal que vale. Interessante. Então joga as cartas de Paulo, joga a segunda epístola de João, terceira, primeira. Joga o Apocalipse fora. Porque só vai valer o que Jesus falou. Então a gente só vai encontrar falas de Jesus aonde? Aí a gente forma uma nova religião, né? Vamos lá. O grupo nega tanto a doutrina da Trindade como a encarnação. Aí vocês vão encontrar a sociedade antroposófica, vocês vão encontrar a ciência cristã também, outras, né, que necessariamente... Existem algumas crenças, inclusive, que Jesus antes de ser Jesus, ou Deus antes de ser Deus, ele era um homem. E a gente vai conversando, vamos nessa. O grupo reconhece Jesus como um grande professor e líder, um avatar, um homem sábio e mais importante dos seres criados por Deus, mas não crê que Jesus é, ao mesmo tempo, plenamente humano e plenamente divino. Essa foi uma questão muito discutida durante os séculos. Existem algumas denominações que ainda creem nisso, no sentido que, não, Jesus não é divino, ou não era divino, enfim. E isso foi tão discutido que eu acho que de refutações a gente tem um monte. Só que quando uma pessoa é presa pelo engano, é difícil tirar isso da cabeça. É difícil desacreditar. Eu, necessariamente, quando eu fui enxergar Jesus como nosso único intermediador, para mim foi difícil. Eu disse, não, pera, mas e essa pessoa? E aquela outra? Foi muito difícil, não foi uma coisa muito fácil. O grupo enfatiza a experiência acima da doutrina cristã básica. Tá aí. Neopentecostais e alguns dos pentecostais. Complicadamente, vão dizer que a experiência que eles viveram lá naquela hora lá e tal, era isso, era aquilo. E às vezes não tem nem fundamento bíblico. O grupo é místico e orientado individualmente. Então, coisas absurdas, né, que acabam aparecendo. A igreja se interessa pelo oculto e pelo espiritismo. Então, necessariamente, nós estamos falando de pessoas... Hoje eu postei um negócio até que foi muito engraçado, né? Sobre o Halloween. Onde os crentes, né, batem porque o Halloween tem um significado macabro, porque é isso, porque é aquilo, que não sei o quê. Não pode ser mais a festinha que as crianças pedem doce, blá blá blá. É uma outra coisa, e seriedade nisso, porque senão você não é cristão. Mas aí acabam fazendo barganha, acabam, sei lá, eu vou caminhar não sei quantos lá pra... Vou caminhar de joelho, vou fazer... Os caras acabam sendo pior do que as bruxas, mano. As bruxas pegavam um negocinho lá. Tô brincando, não tô defendendo... Agora o Dudu tá defendendo as bruxas agora. Ele virou um bruxo. Enfim, sacrifícios, sabe? Vamos dizer assim, podem ser que não sejam de vida, mas, né, de pessoas, de animais, disso e daquilo, mas é a sua própria vida que você está sacrificando. Vai quebrar teu joelho lá porque você acha que se você andar de joelho, Deus vai te dar alguma coisa. A pessoa tem feito coisas macabras para ganhar Como é que é o nome? Ganhar um favor divino. Você é maluco? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque deram 7 voltas lá não sei aonde, eu vou ter que dar 7 voltas também. Porque colocaram o cajado lá no mar, eu vou ter que colocar um cajado também. Porque assim que eu obtenho o favor divino, porque é fazendo isso, que é fazendo aquilo. E aí você nota que, necessariamente, muitas pessoas não têm ouvido o evangelho. E vão ser igual o que a gente conversou nessa segunda epístola de João. Eles não estão dando atenção ao que Jesus falou, primeiramente, o mandamento que Jesus deu,
E o restante das escrituras? Não bate com o restante das escrituras. Infelizmente. E eu espero que um dia a gente tenha oportunidade de conversar boca a boca também. Para que não seja meramente algumas ideias jogadas ao ar, algumas explicações, um vídeo longo, alguma coisa assim nesse sentido. Para que seja a vida vivida integralmente com o Evangelho. Mas então, Dudu, você é perfeito? Tô longe, né, filho? Né, mulher? Estamos longe de ser perfeitos. Mas, se nós declaramos-nos protestantes, né, muitos de nós, dizemos que a nossa fé está baseada lá nos 5 pontos, seja as solas lá, né, e não vivemos isso, é estranho. Bem estranho. Talvez a gente seja só mais uma religião e não siga Jesus realmente. Talvez a gente siga os nossos próprios princípios, porque esse é o problema de definir princípios, né? Cada um pode definir o seu. É só ler uma página e reinterpretar. Fazer uma nova revelação agora. Pois é. Ressignificar, né? É a palavra de hoje. Mas enfim. Deem atenção às epístolas. Se você acha que o que eu estou falando corresponde ao que os apóstolos estavam pregando, pode compartilhar o vídeo para que mais pessoas acabam vendo. Eu sei que muitas pessoas não vão ver, porque no dia do fast food ali, eles querem os videozinhos de 2 minutos, 5 minutos e tal, e querem receber a revelação inteira de Deus já, enfim. E isso não vai acontecer. Se você não se dedicar ao Deus que você diz servir, cara, você vai ter que conversar muito, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ler. E nisso, parece que já dá uma preguicinha, né? Nossa, vou ter que ir atrás, vou ter que assistir isso, vou ter que... Mas aproveite que agora a gente tem esses meios digitais aí e tem muita coisa para ser lida, para ser ouvida e para ser analisada, assim como analisavam as palavras de Paulo. Show? Então, um abraço para vocês, uma boa semana e é isso aí. Fiquem com Deus. Espero que esse Deus seja o Deus bíblico. Amém.